Que alegria, queridos, poder compartilhar a palavra. Abra a sua Bíblia. Você está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia aí, levanta bem alto a Bíblia. Mas a Bíblia é de papel, é de verdade. Brincadeira, celular pode também, tá? Mas é importante você travar aí o WhatsApp, porque você vai estar lendo a Bíblia lá, aí vem uma pessoa te manda um WhatsApp que não tem nada a ver. Aí você desconcentra, perde aquilo que Deus queria fazer no teu coração e falar com você. Tá, eu vou colocar o copo aqui porque eu sou desastrado, certamente derrubarei. Então, aqui, livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26, é a nossa leitura de hoje. Meus amados, tenho certeza absoluta que Deus vai falar muito com você nesse texto. Eu aprendi tanto, Deus falou tanto ao meu coração, e eu sempre digo, querido, o que a palavra de Deus, ela vai no mais profundo, como diz essa canção, ela vai lá onde nem o seu melhor amigo com os bons conselhos conseguiria chegar. Nem o maior psicólogo, o psiquiatra, as pessoas que têm o dom da oratória, por mais bem intencionado que sejam, não conseguem ir tão profundo quanto a palavra de Deus. Em Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Então, num momento como esse, Deus vai falar muito com você. Amém? Todos acharam aí? Dá um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você que crê que existe um só Deus, muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensatos, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, cumprindo assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por um outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Põe a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Queridos, que texto maravilhoso. E já colocou, cadê o Juninho? Como está a sua fé? A gente ouve tanto falar de fé. A gente está numa igreja onde o nosso pastor é uma inspiração de fé. Eu falo isso de todo o coração. É uma pessoa que está sempre nos motivando e nos levando a acreditar que Deus realmente pode fazer. Mas esse texto de Tiago, ele vem nos mostrar alguns princípios muito importantes sobre a fé, e talvez até esclarecer alguns equívocos que nós temos a respeito da fé.
Talvez não no campo da teoria, mas no campo da prática. Porque talvez seja muito simples decorar Hebreus capítulo 11. Eu fui acostumado, e eu aproveito para dar essa dica a você, papai e mamãe, acostumar seus filhos a decorar versículos bíblicos. Eu sou da época em que na escola bíblica dominical tinha aqueles concursos que chamam, não? Gincana, né? Não, jogral não é da minha época, brincadeira. Mas gincana, alguma coisa assim. Quem sabia mais versículos bíblicos? Então, meu pai sempre me acostumando a decorar, isso me ajudou. É simples, Hebreus 11. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Aí você vai e decora vários textos bíblicos que são muito bons. Eles vão lhe ajudar em muitos momentos. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas no campo da teoria, a gente já ouviu tanto, a gente já replicou, já reverberou tanto algumas coisas. Mas esse texto de Tiago, ele vem nos mostrar na prática o que é a fé. E talvez esclarecer alguns equívocos do povo judeu. Devo dizer antecipadamente que essa carta não é uma carta que entra em conflito com a carta de Romanos. Aí alguns vão dizer, não, mas Tiago está conflitando com o que Paulo disse em Romanos, que a justificação é pela fé e não pelas obras. Mas ele fala sobre obras da lei. E aqui ele está falando sobre obras como fruto da sua fé. Então, devo logo esclarecer, não vou teologizar o assunto. E eu quero ir para um outro lado e mostrar como vai a sua fé. Como vai, de fato, aquilo que você acredita, aquilo que você fala, aquilo que você vivencia todos os dias, na célula, na sua casa, no seu trabalho. Você ouve tanto, você já ouviu tanto que Deus faz milagres, você já ouviu tanto que Deus pode salvar uma cidade, mas como está a prática de tudo isso que você ouve? Neste texto, a gente vai ouvir e aprender coisas preciosíssimas para a nossa vida cristã. Amém? E eu devo começar a dizer que tem coisas, se você for fazer um paralelo, elas não têm a sua funcionalidade na sua totalidade se elas não tiverem complementada uma a outra. Vou dar um exemplo. Você ganha um carro, aí alguém diz para você, só não pode usar, aliás, o carro não é flex, ele só é gasolina. O que é um carro sem gasolina? Nada. Aí você vai ouvir aquela frase, não adianta. Para que um carro sem gasolina? Não adianta. Aí pega o controle remoto da sua casa. Ou então quando você dá um brinquedo para o seu filho, que necessita de pilha. Mas não pode comprar pilha. Se não tiver a pilha, o brinquedinho não vai funcionar. Estou dando exemplos bem corriqueiros e simples, para que você entenda. Esse texto está nos explicando que as obras, elas precisam andar juntos com a fé. Senão, não adianta de nada. Tem coisas na nossa vida que, se for só o discurso, não adianta de nada. O que eu aprendo nesse texto a respeito da fé? Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas vale a pena perguntar. Quantos aqui têm fé? Levanta a mão aí. Você tem fé mesmo? Pergunta para o seu irmão, você tem fé? Qual é a resposta dele? Nessa segunda pergunta eu já fiquei em dúvida. Então se já ficou, não é fé. A respeito da fé, o que nós aprendemos nesse texto? No versículo 14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer são palavras, que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, o que diz? De que adianta isso? Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Muitas vezes o nosso discurso está distante da prática. Eu vou repetir, muitas vezes o nosso discurso está distante da prática. Em Mateus 15:8, Jesus vai dizer, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe.
Muitas vezes, querido, na nossa vida foi assim. Você falou alguma coisa, mas a prática foi diferente. Em Mateus 7,16, Jesus vai dizer: pelos frutos conhecereis. Você vai conhecer se de fato essa fé é uma fé eficaz, é uma fé viva, se ela tiver o fruto. E qual é o fruto da fé? As obras. É a ação que vai comprovar que de fato você tem fé. E muitas vezes, querido, nós estamos no campo do discurso. Aí ele faz uma comparação. Se você vê uma pessoa necessitada de alimento, de vestimenta, e você vai e começa a dizer que Deus te abençoe, que venha um anjo com uma bacia de ouro e te dê muitas coisas, aquele teu discurso, se não for acompanhado de obras, ele não vale de nada. E o que ele está nos dizendo aqui, o que eu aprendo, é que muitas vezes a nossa vida é assim. O nosso discurso é bonito, o nosso desejo é legal, mas a nossa prática está distante. A gente vibra, a gente vê a igreja crescendo. Nós vamos abrir igrejas, atitudes em todo o Brasil e em todo o mundo, amém? Quem crê aí dá um glória a Deus. E a gente vibra com isso. Mas quando alguém diz assim: vamos ser generosos na casa de Deus, você não vibra, porque é uma fé falsa. É uma fé de discurso, mas não de prática. Quem ama, prova que ama. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então quem ama, prova que ama. E ele está dizendo: do que adianta? Você vai ter oportunidade de fazer algo e você diz: vai lá, se aqueça, está frio, que venha um anjo com espada de fogo para te aquecer. Você está com fome? Que o Senhor venha o maná do céu e te abençoe. Se você não tiver essa ação, a sua fé não vale de nada. É um carro sem gasolina. Muitas vezes, querido, o nosso discurso está distante da prática. Sabe por que muitas pessoas não são convencidas de que fato Jesus é o caminho, que Jesus pode salvar, que Jesus é o libertador? Porque muitas vezes a nossa prática não condiz com aquilo que a gente fala. E Jesus combateu veementemente os fariseus, os escribas, porque eles tinham muito discurso, mas tinham pouca prática. E eu aprendo nesse texto, querido, que o nosso discurso precisa estar coerente com a nossa prática. É o exemplo de uma pessoa. Eu lembro que quem falou isso aqui foi o pastor Josué, o pai do pastor Josué Júnior. Ele deu um exemplo muito simples. Uma pessoa pegou um remédio, um Dorflex, pessoa que está com dor de cabeça, e falou assim: você acredita que se você tomar esse remédio a dor de cabeça vai passar? O cara fala: acredito. Então vai lá e toma o remédio. Se ele não tomar o remédio, não vai passar a dor de cabeça. Se ficar na teoria, na crença, no discurso e não houver prática, é um carro sem gasolina, não adianta. Eu pergunto para você: o que na sua vida tem sido discurso, mas não tem sido prática? O que na sua vida hoje precisa de uma mudança radical, para que a prática venha endossar o seu discurso? Quantos estão entendendo? Hoje a mensagem é rápida. Todo pregador diz isso, demora, né? Mas de fato é. Segundo princípio que eu aprendo aqui nesse texto. Câmeras em mim. Constantemente você viverá oportunidades de ser a resposta na vida de muita gente. Constantemente, eu vou repetir, você viverá oportunidades de ser a resposta na vida de muita gente. O que diz o versículo 15? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento. Quando a gente fala disso, querido, eu não quero dar somente a conotação de caridade, porque aí muitas pessoas vão sair pela tangente achando que se eu for caridoso, se eu for somente bondoso, isso é suficiente. Se eu fizer uma obra de caridade, eu vou abonar todos os pecados. Eu não preciso ter compromisso com Deus, mas se eu fizer uma caridade, se eu der um sopão para os pobres, ou dar alguma roupa, isso vai abonar minha consciência. Não é nesse mérito que eu quero entrar. Eu estou dizendo para você que
constantemente você vai ter oportunidades de ser a resposta de Deus para muitas pessoas. Tem muita gente orando agora dizendo: Senhor, abre uma porta, e você pode ser essa porta para essa pessoa. Tem muita gente clamando, dizendo: Senhor, faz algo na minha vida, e você tem a oportunidade de ser as mãos de Deus. Você tem a oportunidade de ser a boca de Deus. Você tem a oportunidade de levar o evangelho e tirar toda a depressão de uma casa, de trazer libertação. Eu quero dizer para você, o versículo 15 diz, eu vou repetir, está aqui no texto: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e você disser: vá em paz, aqueça, se alimente até satisfazer-se, se porém não fizer nada, de nada adianta. Eu quero declarar em nome de Jesus: Deus vai te dar oportunidades, que você será a resposta de Deus para muita gente. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu estou sem dinheiro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você vai ser a resposta. E esse texto, ele fala de necessidades básicas. Ele fala de alimento e ele fala de roupa. Necessidade básica. Você está vestido? Você já tomou um café ou almoçou? Se não, ainda vai. Mas olhe pelo lado espiritual. O sentido da vida não está na sua duração, mas sim na sua doação. Eu repeti dizendo que eu aprendo aqui que constantemente Deus nos dará a oportunidade de sermos resposta na vida de muita gente. Mas sabe qual outra resposta que você pode ser na vida de muita gente? Cobrindo a nudez dele, tirando ele do pecado. Porque roupa fala de cobrir a nudez. Existem muitas pessoas que passam perto de você todos os dias, que estão caminhando para o abismo, que estão despidas pelo pecado, pela vergonha, e você tem a oportunidade de cobrir a nudez dessa pessoa. Tem muita gente com fome e sede de Deus. Todo ser humano tem um vazio existencial dentro dele, que ele está perdido, ele está desorientado, ele não sabe como saciar essa fome, mas às vezes ele vai para a droga, muitas vezes ele vai para a pornografia, ele vai para o adultério, ele vai para os prazeres da carne, ele vai para o encanto desse mundo, porque ele não sabe que a verdadeira paz, o verdadeiro entendimento, a verdadeira alegria está em Jesus. Mas Deus deu a você essa oportunidade de dar alimento a Ele. E sabe qual é o alimento que a gente pode dar, que pode acabar com a fome dele? É o pão vivo que desceu do céu, e o nome dele é Jesus. Você vai cobrir a nudez e você vai dar alimento. Sabe qual é o maior investimento que a gente pode fazer na vida de muita gente? É doar o nosso tempo. Porque você já disse essa frase, você já disse, não adianta dizer que não disse, porque disse: estou sem tempo. Você está sem tempo para aquilo que não é prioridade para você. Porque o que é prioridade, você arruma tempo. Vai ser de madrugada, vamos dar um jeito. Se eu dissesse para você que tem uma mina de ouro lá em Belfor Roxo agora, só você saberia. Quem iria para lá? Quem iria? Tem alguém dizendo: eu não, preguiça. Porque você encontra tempo para aquilo que é prioridade para você. Deus vai te dar, eu quero repetir, oportunidades de você ser a resposta de Deus para muita gente. E vai acontecer isso daqui para domingo, amém? Você vai ser a resposta. E esse texto nos traz um esclarecimento dizendo: você tem a resposta, por que não dá? Se você sabe que tem que fazer o certo e isso você não faz, você está pecando. O que eu entendo aqui com esse texto a respeito da fé? Número 3, apenas crer que Deus existe não nos diferencia em nada, nem dos demônios. É pesado, não gosto de ouvir coisa pesada. Então vamos lá. Olha que diz o versículo 19, acompanhe comigo. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns. Até mesmo os demônios creem e tremem. Essa declaração de Tiago, ele estava se reportando aos judeus, porque
Essa era a declaração central da fé judaica, que existia um só Deus. E o judeu, ele se vangloriava para humilhar o gentio, porque numa época onde o politeísmo era muito forte, a declaração que existe um só Deus era uma coisa absurda, era uma coisa assim, mirabolante. Existe um só Deus. Então Tiago, quando escreve essa carta, ele está se reportando aos judeus. Mas o que o texto quer nos mostrar nesse versículo 19, ele diz assim: você crê que existe um só Deus? Parabéns, isso é muito bom, isso é muito legal, mas os demônios também creem. E devo dizer, não se escandalize, que tem muito demônio que é melhor que crente. Porque olha só, a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Existe um fator emocional, treme. Por que Tiago escreve isso? Os demônios sabem que existe um só Deus. Eles sabem. E eles também sabem que um dia haverá um juízo. Eles também sabem que um dia todos eles serão condenados. E isso gera neles temor e tremor. E tem muita gente que não tem noção dessa consequência. Tem muitas pessoas que negam a divindade de Cristo até hoje. E eu devo dizer que muitos demônios são mais crentes que muitos teólogos liberais. Porque eles acreditam na divindade de Cristo. Eles acreditam que existe um só Deus. E um dia Ele virá para julgar. E um dia Ele virá para levar a sua igreja. Eles sabem disso. Tem muita gente que não tem noção disso. E está vivendo de qualquer jeito. Crer que existe um só Deus não nos diferencia. Ficar no campo da admiração não adianta de nada. Muitas pessoas admiram, você olha, grandes homens de Deus, pastor Josué, pastor Paulo Mazões, você admira a fé deles, você admira o que esses homens fizeram. Mas quando fica no campo da admiração e não entra no campo da ação, essa fé é uma fé morta. É uma fé que não tem produtividade. Meus queridos, nós precisamos entender que se nós nivelarmos por baixo, não alcançaremos o melhor de Deus para a nossa vida. Eu creio em Deus. O discurso é que crê, mas os demônios também creem. Isso te assusta, querido? Isso te causa escândalo? Mas é para causar mesmo. Isso te assusta? Será que tem demônio que é mais crente que eu? Tem demônio que acredita na consequência da eternidade, mas eu não acredito. Eu estou vivendo uma vida inconsequente. Eu estou vivendo mentindo para tudo quanto é lado. Eu estou vivendo uma vida de adultério. Eu estou vivendo uma vida de infidelidade. Eu não busco a Deus. Você talvez está sendo inconsequente com o futuro. E alguns demônios creem e tremem, porque eles sabem que um dia haverá juízo. Crer somente em Deus da boca fora não nos diferencia em nada. A Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível. Impossível agradar a Deus. E o que o Tiago está dizendo aqui, que você não precisa fazer nada. Quando ele fala a palavra obras, ele não está dizendo que você precisa dar uma força para alcançar a salvação. Porque segundo Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não por obras, mas ele fala que obras da lei, para que ninguém se glorie. Mas a obra, eu quero que você entenda que essas obras, elas não são a causa, elas são a consequência. Porque quem tem fé, ele demonstra a sua fé pelas obras. Quantos estão entendendo aí? Diga amém. Olha só o que diz o versículo 18. Eu vou dar uma voltinha aqui. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. As obras, ela é a fruto da fé. Se você diz: eu creio em Deus, eu creio que Deus pode mudar a minha vida, então as suas ações vão ser baseadas naquilo que você está dizendo. Tem um texto
que o pastor Josué falou muito aqui, inclusive virou uma canção, que é "Crie, por isso eu falei". E eu já inventei uma outra parte: falei, por isso eu agi. Porque se você crê e fala, quando você fala, você age em função daquilo que você falou. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Você precisa ter atitude. Você precisa dar um passo de fé. Porque você crê, você declara. Isso até te emociona. Você sabe que tem que fazer, mas tem uma coisa que está te prendendo, tem uma coisa que está te engessando, que você não consegue ter ações baseadas naquilo que você fala, naquilo que você ouve. Hoje, em nome de Jesus, isso está sendo quebrado. Se tinha algo que estava engessando a tua vida espiritual, vai ser quebrado hoje. Você não vai se nivelar pelos demônios, porque eles também creem que existe um Deus. Eles tremem. A diferença de você para eles é que você se arrepender, Deus vai te perdoar. Você vai tomar uma outra rota. Para eles não tem perdão. É por isso que existe o tremor. É com muita infelicidade que a gente diz que tem muita gente que não tem temor a Deus. Está faltando temor no coração. Mas Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé. E o quarto e último ponto que eu aprendo sobre fé nesse texto, e ele usa 2 exemplos bíblicos que comprovam que a fé sem obras, ela é morta. Versículo 20, olha o que diz: insensato, o significado dessa palavra é insano, inconsequente, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ele falou assim: eu vou provar para você, vou fazer a prova real. Quem lembra da prova real? Prova dos 9, eu não lembro dessa prova dos 9, eu lembro prova real. Você vai certificar agora. Sabe qual é? Ele fala assim: não foi Abraão. Ele vai dar 2 exemplos: Abraão e qual é a outra pessoa que ele usa? Você sabe, irmão. Abraão e Raabe. Agora, quando ele fala assim: eu vou provar para vocês que a fé sem obras é morta, mas quando eu vou repetir essas obras no quesito consequência, no quesito fruto daquilo que você acredita, porque se você crê, você age. Ele usa o exemplo de Abraão. Olha o que diz o texto: nosso antepassado foi justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Por que Tiago usa o exemplo de Abraão? Você que ouviu agora sobre Abraão, você vai dizer: mas Abraão é Abraão. Abraão é o pai da fé. Quem é que fala de Abraão que logo não faz uma referência na sua mente sobre fé, sobre amigo de Deus? É Abraão, é Abraão. E Raabe, que foi uma prostituta. Sabe por que Tiago faz essa comparação? Ele pega Abraão, o pai na fé, um homem de Deus, e Raabe. Ele está dizendo assim: o que se aplica para Abraão, se aplica para Raabe também. Com quem você se identifica mais? Pastor, com Raabe. Amém? Talvez a maioria de nós. Uma vida prostituída, uma vida de deslize, uma vida de erro. E o que se aplicou para Raabe também se aplicou para Abraão. É a mesma coisa. Ninguém está isento, ninguém tem preferência aqui. E ele usa o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé através das suas obras. Ele está provando: olha, eu vou provar para vocês que se não tiver ação, o discurso não está com nada. Deus falou para Abraão, em Gênesis capítulo 15: eu vou te dar uma promessa, eu vou te dar um filho, e desse filho virá uma descendência. De Abraão veio o Messias, Jesus. Isaque tipifica Jesus. Em Gênesis capítulo 15, ele foi justificado pela fé. Então, da mesma forma que você recebe Jesus no seu coração, Abraão naquele momento foi justificado e recebeu a justificação no seu coração. Mas no capítulo 22 de Gênesis, Abraão foi provado na sua fé, ou seja, as obras como fruto da sua fé. O que Deus fala para Abraão? Eu te dei um filho, agora me devolve. Mata o seu filho, sacrifica ele. O que Abraão fez? Não sei não. O meu filho, o meu sonho. Gente, não era só um filho
Quem é pai aqui sabe com muito mais propriedade, um filho é tudo para a gente, é tudo, você dá a vida por ele. Mas naquele momento, Abraão disse: é teu. Ele teve ações, ele pegou os seus 2 servos, o seu filho Isaque, e durante 3 dias foram caminhando. Quando ele avistou o lugar, essa cena me deixa assim, muito emocionado, quando Isaque fala: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, onde é que está o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá. Nós iremos e voltaremos, nós vamos adorar, mas nós voltaremos. Abraão sabe, e eu devo dizer para você, Abraão não estava assim: eu vou fingir que vou matar, porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Ele estava disposto a matar mesmo. A Bíblia fala que ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho, e ele foi provado. As suas ações comprovaram que ele acreditava em Deus. Não foi o seu discurso, foram as suas ações. E o que Deus está dizendo para você hoje: tenha ações, tenha obras de obediência a Deus, porque obras de renúncia. A vida com Cristo é uma vida difícil. Não é difícil, é impossível. É impossível se o ramo não estiver ligado na videira. Mas se ele estiver ligado na videira, ele vai produzir muitos e muitos frutos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aí ele usa o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado pela fé através das suas obras. Ele disse sim para Deus, e no momento que ele ia sacrificar, um anjo bradou e disse: Abraão, eu sei que você não ousou dar o seu melhor. E ele foi abençoado. Aí vem, ele foi chamado amigo de Deus. Aí vem o exemplo de Raabe, lá em Jericó, uma prostituta. Os 2 espias de Josué entraram no bordel de Raabe, porque lá era o lugar propício para colher informações, e ela ouviu da boca dos 2 espias que Deus ia tomar a cidade. Ela ouviu dizendo: o Deus de Israel vai tomar essa cidade. O que aconteceu? Ela creu, ela teve fé, mas não ficou só no discurso. Quando souberam que os 2 espias de Israel estavam na cidade, o que fizeram? Tentaram persegui-los para poder destruí-los. O que Raabe fez? Disse: eles foram para cá, mas na verdade ela escondeu eles. As suas ações estavam respaldando aquilo que ela tinha acreditado. Ela chegou e disse para os espias: eu sei que o Deus de vocês, o Deus de Israel, vai tomar essa cidade. Então eu te peço, livra a minha família. Ele pega o exemplo de Abraão e de Raabe para dizer: a fé sem obras é morta. Versículo 26, para fechar a tampa. Olha o que ele diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quem já foi num velório aqui? Que coisa triste, né? Ver aquele corpo. Às vezes a pessoa nunca usou um terno na vida, mas no dia do seu enterro, a família, por estar sensibilizado, compra o melhor terno. E ali está aquele corpo bonito, bem vestido, mas o espírito não está mais ali. Ele está bonito, alguns não, né? Mas está bem preparado. Recentemente eu perdi 3 pessoas na minha família. Tive a infelicidade de ver apenas uma, que foi a pior. Foi a minha sobrinha de 6 anos de idade. Ela estava vestida de princesa, botaram uma coroa nela. Então, está bonito, mas o espírito não está mais ali. E ele diz assim: assim também é a fé. Se não tiver obras, é como aquele defunto. Bonito, mas sem vida, sem proveito. Você entende, querido, que a reflexão dessa noite é: como está a sua fé? É uma fé de discurso? É uma fé que se nivela pelos demônios? É uma fé
que não tem ações para abençoar ninguém. Deus está falando para você nessa noite, o que você precisa ter são ações que comprovem a sua fé. Você já ouviu tantas coisas, nesse tempo de evangelho você já ouviu tanta coisa. Se talvez você praticasse 20% daquilo que você ouviu, você viveria uma plenitude que nunca viveu. Deus está falando para a gente hoje, a fé sem obras não tem sentido nenhum. É um carro sem gasolina, é um saquetel furado, não tem sentido. Hoje, não é amanhã, é hoje. Amanhã é feriado, eu vou aprontar. Não, é hoje. Hoje você vai sair daqui decidido que a sua fé tenha ações, tenham obras. Deus está te chamando, seja fiel dizimista. Você foi fiel tanto tempo, ficou 3 meses sem dar. Seja fiel. Seja fiel a Deus. Eu vou buscar mais a Deus. Se ficar só no discurso, não vai adiantar de nada. Hoje você vai entrar no quarto e vai pedir: Deus, me enche do teu espírito. Eu vou ler mais a palavra. A fé sem obras é como um defunto. Hoje você vai dizer: Senhor, me usa para abençoar muitas pessoas, porque eu sei que tu estás voltando e tem muita gente perdida. Eu quero abrir uma célula, eu quero falar do teu evangelho. Tem ações, tem atitudes que comprovem aquilo que você crê, aquilo que você discursa, e Deus fará coisas que você nunca imaginou, porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder em que que opera em nós. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, quer fazer uma reviravolta. A resposta é você que vai dar. Fique em pé em nome de Jesus. André, vem para cá. Como na voz do André tudo fica melhor, canta aqui pra gente o poder da fé, André. Você que ouviu essa palavra, gerou fé no seu coração. E talvez você está dizendo: tudo que eu preciso nessa noite é ter ações, é ter obras. E quando eu falo de obras, não são as obras a nível de merecimento. Você não precisa fazer: eu preciso fazer algo para ser salvo. Não, Deus já fez. Ele enviou seu Filho na cruz do Calvário. A sua parte das obras é como fruto daquilo que você acredita. Você crê em Deus, então obedeça a Deus. Você crê em Deus, então renuncie o pecado por amor a Ele. Você crê em Deus, então diga: Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida para dar cobertor àqueles que estão com frio, para dar alimento para aqueles que têm fome. Foi o que nós lemos hoje na palavra. É o texto puro. Nós lemos exatamente o texto. E Deus vai te usar. Se hoje você decidir sair daqui tendo ações de fé. Quantos querem isso na sua vida? Quantos querem isso no seu ministério? Sai do seu lugar, vem aqui na frente que a gente vai orar. Mas venha orando, venha já clamando a Deus. E eu queria que você perguntasse para Deus: quais são as ações que eu preciso tomar? Glória a Jesus. Quais são as atitudes, quais são as obras? Eu não quero ser uma pessoa morta. Eu não quero que o meu discurso seja como um defunto. Eu quero que a minha vida seja como a vida de Abraão. Mas Abraão, pai da fé, e Raabe, querida, foi uma prostituta. O que serviu para Abraão, serviu para Raabe. Venha orando, dizendo: Senhor, muda a minha vida, muda o meu ministério. Ouça essa canção e seja abençoado por Deus.